Ei, você já se questionou se você ama a Deus de todo o seu coração? Já passou por algum momento em que você estava na igreja e se sentiu desconfortável quando a música do louvor começou? Talvez seja por você se sentir mal ou culpado. Talvez você tenha feito algo que esteja pairando sobre a sua cabeça há semanas. Isso simplesmente não deixa em paz. Não tenha medo. Eu também já senti assim. A ideia de louvar não parece algo que você queira fazer naquele momento. Por quê, gente? Porque você não se sente conectado a Deus. Como que você poderia então louvá-lo? Não é verdade? Este mesmo exemplo ele pode ser aplicado a ouvir alguém pregar, conversar em pequenos grupos ou mesmo orar. Quando você pensa que errou demais para se relacionar com Deus de uma maneira significativa, você se sente distante, alheio, desconectado. Como que você pode amar a Deus com todo o seu coração quando se sente culpado ou até mesmo envergonhado por algo que você fez no passado? Eu tenho que confessar, eu fiz essas perguntas muitas vezes na minha vida. A ideia de amar a Deus parece uma expectativa irreal, porque eu sei de todas as coisas ruins que eu já fiz ou já pensei. E parece até falso, né? Fingir que as coisas estão bem. Como amar a Deus quando só conseguimos pensar em nossos erros? Eu quero olhar para uma passagem das Escrituras com vocês hoje, que é encontrada no livro de Hebreus. Eu acho essa passagem, ela tem um potencial incrível para ser um divisor de águas para nós hoje, no tocante à forma como nós vemos essa ideia. O livro de Hebreus, ele é interessante porque nós não temos ideia de quem escreveu. Há muita especulação, mas não há nada definitivo. O que nós sabemos é para quem a carta de Hebreus ela foi escrita. Essa carta ela era principalmente para o público judeu. A carta fala sobre nossos ancestrais e pais em comum na fé. Portanto, mas fica óbvio que o autor e o público tinham um passado judaico comum, mesmo que agora fossem seguidores de Jesus. É importante que nós tenhamos essa ideia hoje, que a fé judaica ela impactou muito como aquelas pessoas elas entenderam a sua fé em Jesus, entende? A partir de um olhar da cultura deles. Portanto, fazia sentido o autor usar a linguagem de sua fé anterior. Assim como alguém que tenta te apresentar, por exemplo, um novo alimento, ele fará comparação com alguns alimentos que você já conhece, a fim de te dar um contexto. Sabe aquele gostinho? Para nós, milhares de anos depois, grande parte da linguagem usada em Hebreus não é familiar. Nós não somos do século I primeiro e a maioria de nós não tem um contexto judaico. Então isso torna a coisa ainda um pouco mais complexa. Mas nós vamos lá, nós vamos conseguir. Vejam só o que o autor diz lá em Hebreus, no capítulo 9. Fala assim: quanto ao mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebem a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Vocês podem conferir, está lá em Hebreus 9, nos versículos de 14 a 15. E se você é como eu, parece que tem 1.000.000 de palavras nessa passagem que não fazem nenhum sentido, ou muito sentido, nesse mundo moderno que nós estamos. Frases como sangue de Cristo, purificará, imaculada, nova aliança, herança eterna. Mas o que isso tudo quer dizer? É útil entender o contexto judaico deste livro.
todas as religiões antigas do mundo tinham relações muito transacionais com os deuses que eles acreditavam. As pessoas acreditavam que fazer certas coisas consertavam o relacionamento entre elas e os deuses e os tornavam mais inclinados a fazerem o que as pessoas queriam. Por outro lado, fazer coisas ruins os levaria a puni-las, a punição. E elas não queriam isso. Então elas tentavam manter os deuses felizes. O judaísmo era diferente. O povo judeu estava em aliança com Deus. Deus prometeu torná-los uma grande nação. Deus prometeu estar sempre com eles. E por o povo judeu saber que Deus é santo e eles não eram, seus sacerdotes, eles regularmente faziam sacrifícios a Deus em nome deles. Era um sinal de honra e respeito. E isso permitia que eles se aproximassem de Deus, sabendo que seus pecados e decisões ruins não estariam atrapalhando o relacionamento. Em todo o mundo antigo, entendia-se que quando as pessoas se comportavam de certa maneira, havia coisas que tinham que ser feitas para agradar aos deuses. O que Jesus fez foi único. Jesus veio dizendo que Deus existia para as pessoas. Jesus não queria que seu relacionamento com as pessoas fosse transacional. Ele queria que as pessoas se sentissem livres e amadas, em vez de pequenas e insignificantes. Deus enviou Jesus, seu Filho, como ser humano para viver na terra, ao lado das pessoas, para garantir, gente, que elas saibam que Ele as ama. Não é maravilhoso pensar isso? E para provar esse fato, Jesus não tendo feito nada de errado, ele morreu na cruz para garantir que a mensagem que Deus queria enviar fosse alta e clara. Eu te amo muito. Eu quero muito um relacionamento com você. Eu estou disposto a fazer de tudo para mostrar o quanto eu te valorizo. Deus queria ter certeza de que as coisas seriam diferentes no futuro. Ele não estava pedindo mais sacrifícios de animais ou ofertas de grãos. Não. Ele estava dizendo: você pode parar de tentar me agradar. Eu enviei meu filho para não haver mais confusão sobre o quanto eu te amo, sobre o quanto eu amo as pessoas, as nações e o mundo. Imagine o seguinte: após milhares de anos, não vendo Deus ou deuses dessa maneira, foi uma mudança difícil de se aceitar religiosamente, tanto para o povo judeu, quanto para os não-judeus, conhecidos como os pagãos. A ideia de que ninguém mais precisava satisfazer a Deus lhe oferecendo algo era um conceito totalmente novo. Então as pessoas, quando elas faziam algo errado, elas, por exemplo, quando elas maltratavam o vizinho ou falavam mal da família, havia algo dentro delas dizendo: peraí, eu tenho que fazer algo para ofertar a Deus, para garantir que Ele não me castigue. Eu tenho que acertar as coisas com Ele antes que realmente venha a punição, ou que realmente eu possa amá-lo. Contudo, o autor de Hebreus, ele está dizendo: não, você não precisa, não mais. Em vez da morte de animais, nós temos a morte de Jesus, para nos lembrar do que é verdade. Deus já te perdoou e isso é um fato, isso é verdade. Agora, em vez de um acordo com uma nação, em uma
antiga aliança, uma antiga promessa, nós temos uma nova aliança, uma nova promessa para todos nós, não somente para os judeus. O que Jesus demonstrou é suficiente. Nós não precisamos viver com culpa. Cristo, ele nos libertou da vergonha e da culpa. E o que isso significa? Quando falamos que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, significa que nós viemos de uma linhagem de pessoas que estavam acostumadas a se sentirem culpadas por coisas que faziam de errado e que acreditavam que a culpa deveria mantê-las longe de Deus, separadas de Deus. Fazemos parte de uma história complicada em que o pecado, a culpa e a vergonha foram suficientes para nos separar de Deus. Mas tudo isso mudou. Podemos amar a Deus livremente, sem vergonha, sem culpa ou medo. Porque a verdade é que Deus nos amou livremente. Porque Deus nos amou sem impor nenhuma condição. Podemos amá-lo sem nenhuma condição. Isso não tem coisa melhor. Não precisamos esperar sermos perfeitos. Podemos nos aproximar de Deus com a confiança, sabendo que não temos que esconder nada. Por um longo período de tempo, as pessoas pensaram que a sua conexão com Deus se baseava na perfeição. Ao serem imperfeitas, conectar-se com Ele era algo impossível. O louvor a Deus se baseava na perfeição de seu comportamento. Não mais. Nosso mau comportamento não precisa nos afastar de Deus. Prestem atenção. Nosso mau comportamento não precisa nos afastar de Deus. Em vez disso, podemos permitir que os erros que cometemos nos atraiam para Ele. Nossa culpa não precisa nos deter. Nossa vergonha não precisa nos afastar de Deus. Elas podem ser as coisas que nos permitem ver o amor bom e perfeito de Deus para nós. E como resultado, gente, nós podemos desenvolver um amor profundo e um amor mais maduro por Deus. Veja, quando se trata de amar a Deus com todo o seu coração, você precisa mudar o foco do que você fez para o que Jesus já fez. Quando você vê o amor de Deus demonstrado por meio de seu Filho e concentra a sua atenção nisso, você consegue parar de fixar sua atenção em sua culpa, em sua vergonha. E aí você pode louvar. Seu louvor pode ser uma resposta ao que Deus já fez por você. Gente, louvor, ele é conexão, não perfeição. Pense dessa maneira. Isso significa que da próxima vez que você estiver em apuros, você não precisará esperar para fazer uma conexão com Deus. Não. Ele já está esperando por você. Ele já resolveu as coisas entre você e Ele. Agora depende de você. Você voltar a caminhar na direção dele. Cabe a você decidir que, mesmo se você se sentir longe de Deus, a verdade é que Deus já consertou as coisas. E você tem que decidir se vai tomar decisões baseadas em verdade, nos fatos ou nos sentimentos. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição, mas a conexão. Então, o que impede você de se sentir digno de conectar com Deus hoje? O que é? O que seja o que for, eu quero que você deixe isso de lado. Aceite que você não precisa ser perfeito quando se trata de se conectar com Deus. Seja lá o que você tenha feito, ou o que esteja te impedindo. Deixa tudo isso para trás.
Deixa isso tudo de lado. Vamos dar um passo adiante. Eu quero que você encontre um lugar para escrever uma frase simples. Um lugar que você possa olhar e lembrar. Deus está lá para mim. Seja em uma folha de papel ou num aplicativo no seu telefone. Escreva isso. Olhe para essa frase o máximo que puder nessa semana, para que possa te lembrar de que Deus te ama, independentemente de quão perfeito ou imperfeito você se sinta. Antes da gente encerrar esse tempo juntos, eu quero que você pense no grande amor que Deus demonstrou ao enviar Jesus para morrer na cruz pelos seus pecados. Foi a maneira de Deus mostrar a você o quanto Ele te ama. Não importa o que aconteça. Não importa o que você tenha feito. Em vez de focar na sua imperfeição, pense no amor de Deus para diminuir a distância entre Ele e você. Pense em quão longe Ele foi para abrir um caminho para você ter um relacionamento com Ele. Quando você estiver tentando a se afundar em vergonha, em culpa, e assim se distanciar de Deus, pare, concentre-se no que Jesus fez por você. Então louve a Deus pela gratidão, por seu amor ilimitado, incondicional por você. Não deixe de olhar para a frase e ler sempre. Deus está lá por você.